O que a gente vai ver aqui é uma espécie de guia para construir uma força interior que não se abala. E quem escreveu foi um homem que era, ao mesmo tempo, imperador e filósofo. Vamos entrar na mente de Marco Aurélio para descobrir os segredos dele para se manter firme, mesmo no meio do caos. Imagina só ser a pessoa mais poderosa do mundo. Pois é, Marco Aurélio não precisou imaginar. Como imperador de Roma, ele tinha exércitos sob seu comando, governava um território imenso. Mas, como os escritos dele revelam, a verdadeira guerra dele não acontecia lá fora, nas fronteiras, acontecia aqui dentro, na própria mente. E olha, para a gente entender a filosofia dele, primeiro a gente precisa entender o mundo caótico em que ele vivia. O império que ele governava era tudo menos pacífico. O tempo dele como imperador foi basicamente uma crise atrás da outra. Como essa linha do tempo mostra, ele teve que lidar com guerras em várias frentes ao mesmo tempo, uma praga terrível que matou uma parte enorme da população e uma instabilidade política constante. Era uma pressão que, sinceramente, quebraria a maioria das pessoas. E como é que ele lidou com tudo isso? Não foi com mais poder, mas com autoconhecimento. Ele se voltou para dentro, escrevendo anotações para si mesmo, num diário pessoal que ele nunca, jamais pensou em publicar. E é esse manual de resiliência que hoje a gente conhece como meditações. E nessas meditações, a gente encontra o coração da prática estoica dele. Tudo gira em torno de uma ideia fundamental, a diferença bem clara entre o que a gente pode e o que a gente não pode controlar. Essa citação resume tudo. Para Marco Aurélio, a força de verdade não vinha de tentar controlar o mundo lá fora, uma tarefa impossível, né? Mas sim de dominar o nosso mundo interior, nossa mente, nossas reações. Essa imagem aqui capta a ideia perfeitamente. O sofrimento não vem do evento em si, seja uma batalha perdida, uma traição, uma doença. Não, ele vem da história que a gente se conta sobre o que aconteceu. A dor no nosso julgamento. Os estoicos tinham um nome para isso, a dicotomia do controle. É quase como uma ferramenta mental, super prática. De um lado está o que a gente controla, nossos pensamentos, nossas escolhas, nosso caráter. Do outro está literalmente todo o resto, o tempo, a economia, o que as outras pessoas fazem. A sabedoria está em focar toda a nossa energia só no primeiro lado. O objetivo final era esse: construir uma fortaleza mental, uma cidadela interior, que nenhum caos externo consegue invadir. A questão não é não sentir nada, mas sim não se deixar dominar pelos sentimentos. O próximo pilar dessa fortaleza mental é o foco. E para Marco Aurélio, era essencial ter um foco intenso no aqui e agora. A lógica por trás disso é a seguinte: o passado já foi, não volta mais. O futuro é uma incógnita. A ansiedade e o arrependimento moram nesses lugares. O único lugar real onde a gente pode agir é no momento presente. É a única coisa que a gente realmente tem. E isso não era um jeito de ignorar os problemas, de fugir da realidade. Muito pelo contrário. Para Marco Aurélio, firmar a mente no presente era a ferramenta mais poderosa para agir com clareza e propósito, sem a distração das culpas do passado ou das preocupações com o futuro. Isso nos leva a uma das ideias mais fortes dele. Filosofia não é algo para ficar só na discussão e no debate. É para ser vivida, praticada no dia a dia, na arena da vida. É uma ordem bem direta, né? E vale lembrar, ele escreveu isso para ele mesmo, como uma ordem para parar de teorizar e começar a agir. A virtude não está no que se fala, mas no que se faz, a cada momento, a cada decisão. Mas o que significava ser bom? Para os estoicos, a resposta estava nessas 4 virtudes principais. Sabedoria, para enxergar as coisas como elas são. Justiça, para tratar as pessoas da forma correta. Coragem, para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. E temperança, que é o autocontrole para evitar os excessos. Era esse o guia moral deles. A visão dele sobre justiça também era bem sofisticada. Para ele, ser injusto não era só fazer alguma coisa errada ativamente. Não fazer o bem quando se tem a chance, ficar em silêncio diante de um erro, isso também era uma forma de injustiça. A inação também é uma ação. Tá, mas como é que esse kit de ferramentas mental com quase 2000 anos se aplica hoje em dia? A resposta é de jeitos que são surpreendentemente diretos. Olha, essa citação aqui resume tudo perfeitamente. O estoicismo de Marco Aurélio não é uma filosofia para quem está relaxado sem problemas. É um sistema que nasceu no meio do fogo, uma ferramenta de resiliência para quem está lá, na arena, lidando com os desafios da vida real. E se alguém duvida que isso é relevante até hoje, está aqui a prova. Os princípios centrais que a gente viu,
A ideia de que nossos pensamentos, e não os eventos, causam nosso sofrimento, são a base da moderna terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. É uma das abordagens de terapia mais eficazes que existem hoje, que ajuda as pessoas a mudarem seus padrões de pensamento para melhorarem suas vidas. Então, para a gente fechar, vamos resumir os pontos principais. As lições de Marco Aurélio são: focar no que se pode controlar, que é a própria mente, não os eventos. Viver de verdade no momento presente. Praticar a virtude em vez de só falar sobre ela. Assumir a responsabilidade pelas próprias reações. E lembrar que a justiça exige ação. Ele escreveu tudo isso como lembretes para ele mesmo, para não se esquecer. E isso deixa a gente com uma última pergunta para pensar. Se fosse para escrever um lembrete para si, agora mesmo, uma única verdade para guiar o resto do dia, qual seria?